A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 20 de abril de 2024, tem como título Uma nova realidade experimentada no céu. Hoje temos 3 textos bíblicos. O primeiro se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 26 e 54, que diz assim: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Versículo 54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Também Isaías, capítulo 61, versículo 3, que diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E também Isaías, capítulo 65, versículo 19, que diz assim: E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Queridos, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, está escrito assim: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Algumas pessoas entendem a declaração Deus enxugará de seus olhos toda lágrima de forma completamente errada. Elas pensam que essa frase ensina que após o juízo final, na instauração do estado eterno, Deus eliminará a memória dos redimidos para que eles jamais se lembrem de suas vidas na presente era. Essas pessoas defendem que na eternidade, no novo céu e na nova terra, não teremos mais lembranças de nossa vida terrena. Por isso que muita gente ensina que após a ressurreição, não nos lembraremos mais de nossos familiares e amigos. Mas quem pensa assim, diz que não seria possível desfrutarmos de uma felicidade eterna se ainda nos lembrarmos das coisas que vivemos neste mundo. Como não existe um versículo bíblico que diz que Deus apagará a memória dos redimidos, essas pessoas enxergam esse conceito na declaração Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Mas esse tipo de interpretação, queridos, é realmente errado. A Bíblia é clara ao afirmar que após a ressurreição continuaremos com as nossas lembranças. Nós reconheceremos uns aos outros. Exemplo disso está lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Mas então, em que sentido Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Quando o texto bíblico diz que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, isso significa que a dor e o sofrimento pelos efeitos do pecado desaparecerão. Essa declaração traz a ideia de Deus como um pai atencioso que se preocupa em consolar e enxugar as lágrimas de seus filhos que choram. Continuaremos sendo quem somos e permaneceremos com as nossas lembranças, mas jamais ficaremos angustiados, tristes e abatidos novamente. Viveremos num estado de plena satisfação com Deus, desfrutando de sua presença gloriosa para sempre. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.